Beleza, Natácia, mas e quando eu tenho uma sobreposição de um único pico? Isso pode acontecer? Gente, isso pode acontecer em algumas situações. Primeiro, quando eu tenho um sequenciamento de uma região de cloroplasto ou mitocôndria e tem heteroplasmia. É uma coisa muito rara em planta, mas acontece, tá? Então, isso quer dizer que você tem mais de uma variante genética ali dentro do DNA cloroplastidial ou mitocondrial. Tem que dar uma olhada na literatura, ver se isso aconteceu com o seu modelo biológico, talvez ressequenciar para ter certeza que é uma heteroplasmia. Não é uma coisa tão simples de determinar, a gente tem que realmente ver se são artefatos de técnica. Outra coisa que acontece muito é quando a pessoa pega e extrai o DNA da raiz da planta e aí ela utiliza o marcador nuclear ITS. E às vezes acaba que o ITS ele é um espaçador intergênico nuclear e aí ele tem muita homologia com outros organismos, como o fungo. E aí você tem sobreposição de picos, porque você está sequenciando tanto o DNA nuclear daquela planta, né? Mas ali na raiz tem as micorrizas e você está sequenciando fungo também, porque tem essa compatibilidade, né? Então tem que tomar cuidado com isso. E a outra coisa que é muito comum é quando a gente tem heterozigoto, né? Então, no sequenciamento, diferente dos microsatélites, que a gente vê os picos separadinhos, a gente vai ter uma sobreposição de picos nos heterozigotos, que no caso são as regiões nucleares que a gente vai perceber isso. Então, a gente tem que tomar um cuidado em dobro para perceber quando a gente tem um heterozigoto, eu vou mostrar para vocês quando isso acontece, e eu não posso, e isso acontece muito, determinar qual base compõe aquele heterozigoto. Às vezes eu vejo os estudantes, por exemplo, que tem uma sobreposição lá de C e T, e aí ele vai e coloca T. Tá errado, tá? A gente tem as nossas normas da IUPAC para que a gente coloque qual é cada código quando você tem uma sobreposição de pontos. Por isso que às vezes aparece no sequenciamento a letra S, a letra W, a letra Y, porque essas letras são os códigos que a IUPAC determinou para quando eu tenho uma sobreposição de picos. Beleza? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. E também tem que tomar cuidado porque às vezes o sequenciador ele não vai determinar isso para a gente automaticamente. Pode ser que ele tenha uma sobreposição de picos lá e ele tenha colocado só T, mas na verdade está A e T. E aí você vai ter que ir lá e colocar isso. Por isso que é tão importante a inspeção visual quando se trata dos dados provenientes de sequenciamento de Sanger, para a gente realmente verificar se aquilo ali é plausível. Beleza, Natácia, mas se eu tenho um sequenciamento com os heterozigotos, como é que eu faço então para determinar isso? Bom, primeiro a gente vai fazer o alinhamento e aí depois a gente vai passar esse alinhamento já editado num programa que chama Phase. E aí o Phase ele vai estimar os haplótipos. Mas isso também é um pouquinho mais aprofundado e eu posso fazer uma aula só explicando como é que a gente faz a estimativa de haplótipos para sequências nucleares, belezinha?